Alguns dias depois. Conteúdo patrocinado. Dentro de sua fábrica de máquinas dedicada, Anchial construiu uma linha de produção para os totens e insígnias Ovitan com base nas instruções, e ele a configurou para funcionar automaticamente. Durante a montagem, novos produtos eram lançados o tempo todo e eram entregues automaticamente no depósito especialmente designado por Anchial. Quanto ao gene Collapse Missile, ele não o colocou em produção em massa por enquanto, mas acabou de criar um produto de teste. Anchial tirou 3 amostras para um teste. O totem evolutivo era um cilindro preto com altura de 5 metros e diâmetro de 2 metros. Sua superfície foi inscrita com um circuito de energia prateado. Neste momento, estava em um estado inativo porque não foi cobrado. O distintivo Ovitan tinha o tamanho de meia palma e a forma de um diamante. Parecia despretensioso à primeira vista. Anchial usou o dedo para traçar o padrão da senha na base do dispositivo totem. Com o som das engrenagens se conectando, a base girou para revelar uma ranhura preta laqueada, que era a interface do circuito de energia onde o combustível estava localizado. Tirando o cubo de evolução, Anchial o ativou e um fino fluxo de energia evolutiva fluiu para o sulco. No instante seguinte, o totem estremeceu. Zumbir. O dispositivo totem foi ativado quando o combustível foi colocado, as linhas prateadas se iluminando de baixo para cima e começando a piscar lentamente em uma frequência como a respiração. A energia evolutiva passou por um processo invisível de diluição, que foi então liberada em uma onda de radiação invisível com potência de saída constante. A energia atual é suficiente para ser usada por mais de 10 dias. Quanto mais combustível eu coloco, maior a duração com um limite máximo de 20 anos de operação. Anchial examinou cuidadosamente o modo de operação. Pelos seus sentidos, ele pôde ver que o dispositivo havia se transformado em uma fonte de radiação. Ele irradiava continuamente a energia evolutiva diluída, que cobriria todo o quartel-general do exército Black Star. Ele foi incluído na faixa de influência e sua interface foi atualizada com um novo buff. Otimização genética contínua, você está envolvido pela radiação evolutiva e suas qualificações potenciais aumentarão lentamente, o que adicionará mais opções ao sublimar em um novo nível de vida. Anchial assentiu para si mesmo. O uso direto do cubo de evolução aprimorou as qualificações potenciais, e esses eram atributos ocultos que estavam diretamente relacionados aos atributos de alguém. Cada vez que melhoravam, seus atributos ficavam mais próximos da perfeição. Como o dispositivo do totem alterava lentamente os genes da pessoa, a vantagem era que o efeito não era limitado pelo nível de força da pessoa. Além disso, não houve efeito colateral como esse penalty. Enquanto alguém estivesse sob a influência do totem, o lustre não desapareceria. Anchial estendeu as mãos e tocou o dispositivo totem, e uma série de palavras saiu. Underline, 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 underline. Totem evolucionário. Ativo, um produto especial da civilização evolutiva, utilizando a energia do cubo evolutivo como combustível para otimizar a estrutura genética do organismo em larga escala. Aumenta o potencial das criaturas biológicas e aumenta a probabilidade de despertar dos supers. Conteúdo patrocinado. Embora tenhamos entendido o método da evolução, eu me oponho firmemente ao conceito do vice-presidente de população personalizada e evolução extrema. A evolução deve ser feita passo a passo, e suplementos grandes não são tão bons quanto suplementos moderados. Usem Evolution Cube Technology Institute, supervisor do projeto, Totem. Underline, 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 underline. Essa coisa pode ser utilizada em larga escala, mas primeiro preciso relatar isso à dinastia. Seguindo a divisão da herança de ES-God para muitas forças, a informação da civilização evolucionária estava fadada a circular. Embora não fosse divulgado no universo, a maioria das civilizações avançadas seria capaz de colocar as mãos na inteligência, então a ocultação era impossível. Além disso, como aliado, era natural compartilhá-lo com a dinastia. Só então ele seria capaz de obter maior apoio e atenção.
A tecnologia Evolutionary Totem, uma vez difundida, faria a atratividade do Evolution Cube aumentar várias vezes. Somente ajudando a dinastia eles continuariam a ajudá-lo a bloquear as pessoas que a cobiçavam. A venda dos totens evolucionários para outras civilizações também teria que ser discutida com a dinastia. Ambos os lados eram aliados e ele não podia decidir tudo sozinho. As vendas em larga escala causariam insatisfação na dinastia, pois não desejavam que seus oponentes usufruíssem dos benefícios proporcionados pelo totem evolutivo. Enquanto pensava nisso, Anxiao pegou o distintivo Ovitan e outra série de palavras surgiu. Underline, 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 underline. Distintivo Ovitan, o produto especial da civilização evolucionária. Permite que o limite de evolução, aberração ocorra através de modificação extrema dos genes do usuário, e o usuário tem uma alta probabilidade de se transformar em uma aberração biológica, onde seus atributos básicos foram bastante fortalecidos. Quando a duração da energia terminar, o usuário será incapaz de suprimir o colapso de seus próprios genes e inevitavelmente morrerá. Inúmeros experimentos evolutivos extremos fracassados nos custaram muito dinheiro, e os escalões superiores nos acusaram de não produzir resultados. Então criamos isso com base na experiência de nossos fracassos. Eles eram subprodutos ruins, originalmente destinados a enganar nossos investidores, mas eles pareciam muito satisfeitos com isso, fazendo com que nosso financiamento aumentasse em 40% no ano seguinte. Banja Di, Evolution Cube Technology Institute vice-presidente, underline, 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 underline. Anxiao brincou com ele por um tempo antes de colocá-lo de volta. Os efeitos colaterais desse brinquedo eram muito grandes e ele não estava interessado em testá-lo sozinho. O distintivo Ovitan não possuía letalidade para além do grau A, que controlaria seus próprios corpos extremamente bem. Mesmo que a energia entrasse em seus corpos, eles poderiam excretá-la com algum tempo. Assim como a desintoxicação, esse nível de toxina bioquímica não foi nem capaz de matar um grau de calamidade, muito menos um além do grau A. Comparado com o totem evolucionário, o valor da insígnia Ovitan era bem menor, mas ainda assim era útil. Eu posso mudar a aparência do distintivo Ovitan para servir como o novo emblema do exército Black Star. Os emblemas de outras organizações são puramente para fins decorativos, mas o meu tem um seguro adicional. Anxiao coçou o queixo. Devo primeiro encontrar alguns jogadores para testá-lo antes de vendê-lo. Quanto ao míssil Gene Collapse, Anxiao não se preocupou em carregá-lo, apenas olhando a introdução. Underline, 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 underline. Conteúdo patrocinado. Míssil de colapso genético, uma arma bioquímica especial da civilização evolucionária. Pode causar o colapso de genes biológicos e é frequentemente usado para ocupar planetas. Esta arma é adequada para limpar a resistência da superfície de um planeta, mas é inútil em guerras interestelares. Em contraste, ainda prefiro as pequenas bombas portáteis de colapso de genes. Molin, Evolution Cube Technology Institute, chefe de pesquisa e desenvolvimento de armas. Underline, 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 underline. Pegando seu comunicador, ele enviou o relatório do totem evolutivo para o número privado de Wuhan, e seu comunicador tocou após um curto período de tempo. Após a conexão, a projeção de longa distância de Wuhan apareceu na frente de Anxiao. Black Star. Você criou o totem evolucionário? Sim, e eu testei. Funciona perfeitamente. Esta é a minha razão para entrar em contato com você. Muito bom. O Rangel estava radiante, mas seu rosto não revelava sua felicidade. Ela parou por um tempo, como se de repente percebesse um problema, e seu tom tornou-se solene. Existem muitas organizações que obtiveram a herança de ES God. Isso mesmo, mas há apenas um Evolution Cube que pode fornecer a energia. Anxiao assentiu.
Vou enviar um lote de totens evolucionários para a dinastia, e só vou começar a vender os totens evolucionários para outras civilizações, mas com a premissa de que eles não prejudicarão os benefícios da dinastia. Vou vender principalmente para as outras civilizações que têm uma relação mais próxima com a dinastia. Os olhos de Urhanhel se iluminaram. Isso é ótimo. Eu entendo. O totem evolucionário seria uma grande atração para todas as civilizações, e a dinastia tinha a capacidade de acumular tudo, mas fazer isso apenas incitaria ressentimento, o que era desfavorável para Anchial. As intenções de Anchial eram que o totem evolucionário fosse usado como moeda de troca. As civilizações que desejassem obtê-lo deveriam ser parte ou aliadas da dinastia, e isso atrairia mais aliados políticos, o que também lhe permitiria colher mais contatos e dinheiro. Em vez de restringi-la, a dinastia ficaria com a carne e seus aliados com a sopa. Se eles abrissem um canal para as outras civilizações obterem, a pressão seria muito menor. Além disso, esta não foi uma transação única. O totem evolutivo exigia combustível para funcionar. Caso contrário, não poderia ser usado. Então as civilizações que o compraram teriam que manter uma cooperação de longo prazo para renovar o contrato com Anchial novamente e recarregar o totem. Isso criou um fluxo de renda passiva para ele. Além disso, mesmo que o totem evolutivo aparecesse no mercado negro, as civilizações que o compraram não poderiam usá-lo para sempre. Urhanhel considerou por um tempo antes de aceitar a proposta. Conteúdo patrocinado. Afinal, o totem evolucionário não era uma arma de destruição em massa e era algo que beneficiara o povo. Todas as civilizações avançadas estudaram a tecnologia genética, mas não era tão poderosa quanto a civilização evolucionária. Assim, os totens não seriam uma necessidade, mas um desejo. Embora fosse bom mantê-lo para si, a dinastia não era a civilização mais forte, com a Federação da Luz e a Igreja Arcana no mesmo nível, então era melhor considerar uma opção que seria uma vitória. Depois de desconectar, Anchial pensou sobre isso antes de abrir a interface da facção e liberar uma tarefa. Underline, 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 underline. Testador de teste necessário. Introdução da missão. Black Star fabricou um novo produto e requer voluntários para ajudar a testar o produto. Risco de morte. Requisitos da missão. Ajudar o Black Star a testar o novo produto. Recompensa: 100.000 experiência, 500 pontos de contribuição do exército Black Star e 50.000 enas. Observações: a missão é restrita a apenas 10 pessoas. O teste começará em 3 horas. Se não estiver presente no tempo de teste, menos 1.000 pontos de contribuição e menos 20 favorabilidade do Black Star. Underline, 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 underline. Como eram necessárias apenas 10 pessoas, no momento em que a missão foi lançada, ela foi imediatamente arrebatada. 3 horas depois, os 10 jogadores chegaram ao local, guiados por Philip, olhando ao redor. Um deles era Boom Hit Dog. A queda de ES God o fez cheirar um furo, então ele imediatamente correu de volta para a sede na esperança de encontrar Anchial e conseguiu encontrar esta missão. Boom Hit Dog, você também está aqui. Seu pedaço de merda, apresse-se e atualize seu stream. Você ficará com medo se eu puxar minha lâmina e ameaçá-lo agora? Os outros 9 jogadores cumprimentaram Boom Hit Dog apaixonadamente. Como a série Black Star passou por tantas atualizações, a muito atraiu muitos fãs, e Boom Hit Dog era como uma celebridade aos olhos desses jogadores. Conteúdo patrocinado. Depois de brincar, a porta se abriu de repente e Anchial entrou com as mãos atrás das costas. Bom dia, comandante do exército. Boom Hit Dog imediatamente se afastou de todos os outros e saudou Anchial com um sorriso insinuante. Ah, é você. Muito tempo sem ver. Anchial deu um tapinha no ombro dele. Boom Hit Dog não pôde deixar de se sentir tocado por essa camaradagem. Anchial então se virou para o resto e tossiu secamente. Já que todos chegaram, vamos começar. Mas deixe-me avisá-lo. Os efeitos colaterais são bastante graves desta vez. Enquanto falava, Anchial tirou 10 insígnias Ovitan totalmente carregadas com o emblema do exército Black Star.
Os 10 jogadores pegaram uma insígnia cada, navegando na introdução do item. Vendo a introdução, os olhos de Boom Hit Dog se iluminaram e ele começou a gravar. Os jogadores também sabiam que o Evolution Cube estava nas mãos de seu próprio comandante do exército, mas o Black Star não permitia que os jogadores o usassem livremente. A aparência do Ovitambad pode ser um presságio de que o Evolution Cube seria distribuído aos jogadores em breve. Quando você estiver pronto. Anxiao assentiu. Todos se entreolharam e não hesitaram, prendendo os crachás. Embora a introdução lhes dissesse que havia um alto risco de morte, a recompensa era de 50.000 enas, o que não era uma quantia pequena para os jogadores. Valeu a pena. O primeiro jogador que o ativou passou por uma transformação de tremer o céu. Sua carne se multiplicou e esporões ósseos brotaram de seu corpo enquanto ele crescia como um balão. Ele rapidamente se transformou em uma aberração biológica de mais de 5 metros de altura, parecendo um monstro com sarcomas por todo o corpo. Os músculos de todo seu corpo e rosto foram dilacerados. Os outros 9 jogadores ficaram atordoados e inconscientemente interromperam sua ativação. Antes que eles pudessem falar, o jogador transformado notou sua aparência e gritou: "Droga! Em que merda eu me transformei? Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível." Conteúdo patrocinado. Uau, que caroço grande! Conteúdo patrocinado. Este item é um pouco interessante. Isso parece um pouco com uma transformação do Ultraman. Isso parece uma transformação bioquímica. Uau, ele realmente se parece um pouco com um Creeper. Não, isso é um Ravager. Besteira, olhe para os espinhos sensuais dele. Ele é obviamente um cavalo esqueleto. Eu não estudei muito, mas não minta para mim. Este é obviamente um monstro de Balala de Fairies. Todos os jogadores se reuniram com curiosidade em seus olhos. A altura deles chegava apenas à virilha do jogador transformado e eles eram como anões cercando um gigante. Os jogadores então esticaram as mãos para tocar o corpo do jogador transformado. Oi? Cuidado onde você está tocando. Você está tocando minha bunda. Por que você não se transforma se é tão curioso? Aquele jogador ficou exasperado e balançou a palma da mão como um martelo pesado. Os poucos jogadores ao seu redor foram imediatamente lançados voando e colidindo com as paredes de liga. Os jogadores que foram mandados voando não ficaram nem um pouco bravos. Todos eles se levantaram e vomitaram um bocado de sangue antes de se aglomerarem para frente novamente com entusiasmo. Uau, aquele ataque causou muito dano. Quão poderoso! Apresse-se e verifique seus atributos. Os outros jogadores o importunaram ao lado. Os olhos de Anxiao brilharam enquanto ele observava a cena diante dele. O distintivo Ovitan foi um item que passou por muitas rodadas de melhorias e modificações. A civilização evolucionária não criaria soldados que perdessem toda a razão. Assim, o ser transformado manteria um certo grau de sua consciência e não entraria em estado caos. Acontece que seu nível de inteligência e resistência mental cairiam, e eles só seriam capazes de fazer alguns julgamentos básicos. No entanto, devido à singularidade dos jogadores, eles não experimentariam nenhuma alteração em seu estado mental após o uso do distintivo Ovitan. Isso significava que sua teoria estava certa. Os jogadores eram o grupo mais adequado para usar o distintivo Ovitan. Eles não perderam sua racionalidade e puderam utilizar plenamente sua força após a evolução. Anxiao tossiu e interrompeu os jogadores. Como você está se sentindo agora? Você ainda pode controlar seu corpo livremente? Eu posso. O jogador transformado executou algumas ações curiosamente e exibiu sua impressionante destreza. Suas unhas se transformaram em garras afiadas para arranhar sua careca. Anxiao assentiu e nanopartículas brotaram de suas mangas para formar uma agulha dourada. Não se mova, deixe-me verificar seu corpo. Ao dizer isso, Anxiao enfiou a agulha no corpo do ser transformado e as informações de combate apareceram. Conteúdo patrocinado. O distintivo Ovitan parecia existir na forma de um buff, e este jogador estava experimentando o buff. Underline, 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 underline. Limite de evolução, aberração. Seus genes foram reconstruídos pelo emblema Ovitan, e sua classe foi temporariamente alterada para aberração biológica de alto grau?
O impulso END básico será transformado em 200, mais 30% STR, JX e END, menos 50% IND, MYS e SHA. Alterações de atributos adicionais, mais 240 STR, mais 200 DX, mais 200 END, menos 300 INC, menos 300 MYS, menos 500 SHA. 1,3x resistência física, 0,4x resistência mental, mais 200% de velocidade de recuperação de saúde e resistência. Você perderá 300, 600 de saúde a cada minuto e sua saúde cairá de 30% a 60% a cada meia hora. Seu limite de saúde é reduzido em 10.000, 20.000 a cada hora. Menos 90% de eficácia de qualquer equipamento de combate corpo a corpo, incluindo, entre outros, equipamentos mecânicos e ferramentas mágicas. Uma porção de habilidades e talentos incompatíveis serão congelados, inutilizáveis. Mais 100% de consumo de energia e resistência das habilidades. Seus ataques de combate corpo a corpo terão efeitos, hack, e CEP, mais 70% de dano de combate corpo a corpo, mais 25% de taxa de sucesso de força supressora e força esmagadora. Observação: deem-se o quanto quiser antes de morrer. Underline, 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 underline. Uau, que feroz! Anxial analisou com entusiasmo os efeitos do distintivo. A transformação obviamente priorizou a força de combate corpo a corpo, e o caminho da evolução genética que a civilização evolucionária havia estabelecido tendia a fortalecer o corpo enquanto enfraquecia a mente. Afinal, o motivo inicial de projetar o distintivo Ovitan era para fraudar investimentos, tosse-tosse, criar um exército civil suicida. Assim, fortalecer o corpo era a maneira mais rápida de aumentar a força de um indivíduo. Após a transformação, sua maior melhoria foi em sua capacidade de tanque. Durante a versão 3.0, o limite de nível do jogador era 120. Quando ele estava no nível 120, sua saúde era de cerca de 30.000, e os jogadores que não tinham nenhum talento de moldagem deveriam ter cerca de 10.000 de saúde, com seu aumento básico de resistência sendo 1 a 50. Após a transformação, a saúde do jogador aumentou 4 vezes. Apenas esse impulso extra fornecido pela transformação forneceria aos jogadores 40.000 a mais de saúde e, junto com as poucas centenas de pontos de endurance que um jogador de nível 120 possuía, era possível que sua saúde ultrapassasse a marca de 100.000. Apenas por sua saúde, era suficiente para ser comparado a um Calamity Grade super comum. Um jogador comum de nível 120 teria seus atributos na faixa das centenas. Como tal, o aumento de sua força, destreza e resistência seria quase dobrado. Assim, os benefícios da transformação eram extremamente óbvios. Se um jogador se transformasse quando seu HP estava baixo, havia definitivamente uma chance de virar toda a batalha. No entanto, a fraqueza também era extremamente óbvia. A inteligência e o mistério de um indivíduo seriam bastante reduzidos e sua resistência mental seria assustadoramente baixa. Além disso, muitas das habilidades congeladas seriam as habilidades de longo alcance, resultando na capacidade de combate de longo alcance do ser transformado sendo extremamente pobre. Se o ser transformado não pudesse arrastar o inimigo para uma batalha a curta distância, era muito provável que o ser transformado acabasse se tornando um alvo vivo. Assim como ele estava visualizando as informações de combate, Boom Hit Dog e os outros também viram o painel de atributos sendo compartilhado pelo jogador transformado. F******. Isso é muito poderoso. Embora ele seja extremamente feio, posso aceitá-lo. Conteúdo patrocinado. Todos então ativaram os distintivos com entusiasmo, e mais 8 feras apareceram na sala. Sentindo sua força poderosa, eles pularam pela sala como macacos. Boom Hit Dog foi o único que não se transformou. Boom Hit Dog engoliu um bocado de saliva e perguntou a Anxial com agitação: comandante do exército, este item será vendido a todos após este teste? Anxial olhou para ele e disse: embora os efeitos colaterais deste item sejam extremamente grandes, é muito útil. Vou produzi-lo em grandes quantidades e vendê-lo aos membros do exército. Quanto a se querem comprá-lo ou não, essa será uma escolha pessoal.
Os olhos de Boom Hit Dog se arregalaram e ele soube instantaneamente que esse assunto seria uma notícia que abalaria o mundo. Este foi o seu conteúdo exclusivo. Vou estar na moda com certeza. Em seguida, Anchial fez os jogadores realizarem alguns testes e obteve dados valiosos de pesquisa. Finalmente, a saúde dos jogadores caiu para zero e eles voltaram às suas formas originais. Depois de confirmar o uso do distintivo Ovitan, Anchial também ficou à vontade e deu aos 10 jogadores suicidas sua recompensa de missão. Ele então observou enquanto eles saíam entusiasmados e fez com que Philip colocasse o distintivo Ovitan na loja do exército. Ao mesmo tempo, ele também atualizou a interface da loja da facção. O nome do produto também foi alterado e não foi chamado de Ovitan Badge. Em vez disso, foi chamado de Black Star Army Badge Evolution. A imagem no crachá era o logotipo Black Star do exército Black Star. Como a principal habilidade tecnológica necessária era o cubo de evolução, o custo de produção da insígnia Ovitan era extremamente baixo. Além disso, poderia ser reutilizado desde que fosse recarregado com energia. Anchial estabeleceu o preço de um equipamento tão poderoso em 150 mil enas e 2.500 pontos de contribuição. O preço do distintivo Ovitan era semelhante ao de uma nave espacial e seus lucros eram altíssimos. O preço que ele havia definido era principalmente para atingir o grupo de jogadores. Afinal, para um membro comum do exército, usar o distintivo significava morte instantânea. Os efeitos colaterais assustadores e o preço os manteriam longe do item, e poucos deles comprariam um. Mas aos olhos do jogador, este item era como um item divino, e morrer não significava nada para eles. Não apenas na versão 3.0, o distintivo Ovitan seria extremamente útil antes que os jogadores atingissem o grau de calamidade. Claro, havia outro motivo para estabelecer um preço tão alto: controlar a capacidade de combate dos jogadores. Além disso, era impossível que todos os jogadores tivessem dinheiro para comprar tal item. Anchial estava até planejando cobrar uma taxa para recarregar a energia do distintivo, e isso estimularia os jogadores incapazes de pagar por isso a fazer mais missões. Que ciclo perfeito! O único problema era que a imagem de seu exército seria afetada. Afinal, qual organização adequada criaria tantas criaturas transformadas? Ao mesmo tempo, Boom Hit Dog deixou a sala de testes e imediatamente postou um tópico nos fóruns. Chocante! O novo item do exército Black Star é na verdade. O tópico incluiu todo o processo de teste e um grande número de fotos e vídeos. Ao mesmo tempo, o Black Star Army Badge Evolution também foi para as prateleiras da loja da facção, e o tópico de Boom Hit Dog tornou-se extremamente popular. Todos os jogadores começaram a responder ao tópico. Underline, 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 underline. Coisas estranhas. Chocante. O produto acabou de ser colocado nas prateleiras e você já tem uma avaliação, espaguete do vice-comandante, que assustador. Essa é a velocidade do repórter do exército? Conteúdo patrocinado. Sandy Wind. Atualmente estou na sede e acabei de sair da nave. Eu perdi alguma grande notícia. Brotando melão, meu Deus. O efeito desta ferramenta é muito perverso. Use tirano se quiser ficar careca. O preço também é igualmente perverso. Meu fígado está clamando por socorro. Zanveil, os jogadores ricos estão muito felizes. Mantenha-se firme. Você quase esvaziou minha carteira inteira. Maple Moon, que feio. Prefiro ser morto por um chefe do que usá-lo. Rato que gosta de comer bambu, não é nada feio. Isso se chama a beleza da violência. Bibi Bear, você prefere ser um garoto bonito por toda a vida ou uma potência por algumas horas? Joia Branca, me desculpe, mas eu escolhi ser um menino bonito. Big JJ do comandante do exército, incrível demais. O comandante do exército fez um item tão assustador, então sua classe deveria ser cientista louco, certo? Minha esposa se chama Fading. Lá em cima, você realmente mudou de nome. Não estou muito mal. Esta ferramenta é como o item de um antagonista. Finalmente descobri que o exército Black Star é na verdade uma facção antagonista. Devemos mudar nosso nome para Protective Umbrella Army. Chicote Elefante. As avaliações do Black Star foram afetadas. Líder da organização Germinal. Estou sorrindo para todos vocês no céu.
Windcolt, eu acho que o Black Star Army Badge Evolution é realmente um tesouro para masmorras de luta. É o melhor item para o tanque principal. Podemos finalmente matar todos os chefes que nos torturaram. Júpiter, Guild of Gods está comprando Enas em grandes quantidades, e o preço é negociável. Entre em contato com os jogadores de atendimento ao cliente da guilda se estiver interessado. Eles estão online 24/7. Guild of Gods tem uma boa reputação e é definitivamente confiável. Já de Green Sky, Templo de Deus é um lixo. Não há necessidade de explicação. Júpiter, haha, seu Long Sky deve esperar por suas mortes durante a próxima Pro League. Defenda seu título se puder. Já de Green Sky, que azedo que azedo. Alguns clubes nem chegaram aos 8 primeiros. Sol Berinjela, Peixe Dragão Dançante, Urso Perfumado. Já de Green Sky, WTF. As 3 potências de berinjela frita com peixe, isso é definitivamente involuntário. Sam Berinjela, NMSL 1, conteúdo patrocinado. Segundo Príncipe, hahaha. Vou morrer de rir. Lige mais um. Underline, 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 underline. Além de algumas brincadeiras inúteis, a maioria dos jogadores estava discutindo os efeitos do Black Star Army Badge Evolution. Cada jogador teve apenas 10 chances de reviver em 6 dias, então esse efeito colateral ainda era aceitável para eles. Muitos jogadores puderam ver o valor desta ferramenta. Por causa do alto preço, apenas alguns indivíduos ricos e esquilos podiam pagar. Depois de olhar para o tópico, muitos jogadores ficaram tentados e imediatamente fizeram um pedido a Philip. Havia um número limitado de emblemas disponíveis e eles só podiam encomendá-los no momento. Anxial planejava lançar o produto oficialmente em alguns dias e conseguiu que o departamento de logística montasse primeiro uma linha de montagem. Anxial e o governante da dinastia chegaram a um acordo verbal sobre o negócio do totem evolucionário. Os detalhes reais da cooperação só seriam confirmados após uma resposta oficial da dinastia. Uma civilização universal era extremamente grande e mesmo que a estrutura de poder fosse simples, ainda haveria muita burocracia. Anxial poderia usar esse tempo para formar uma conexão com o cubo de evolução com base nos métodos registrados pela civilização evolucionária. Este foi um processo de longo prazo e não poderia ser apressado. Anxial visualizou alegremente os fóruns e voltou para seu quarto. De repente ele pensou em algo. Certo. Philip, mostre-me a filmagem de Shazik e Lotaire. Eu quero ver como eles estão se misturando ao exército. Zumbir. Anxial entrou na rede quântica e verificou como Shazik e Lotaire estavam se dando bem com os antigos membros do exército. Shazik estava extremamente normal e ainda estava se familiarizando com seu novo ambiente. Ele se dava muito bem com o pessoal do departamento de inteligência, mas não tinha grande senso de presença. No entanto, isso não era uma desvantagem para um oficial de inteligência, mas uma vantagem. A situação com Lotaire era um pouco diferente. Lotaire estava acostumado a ficar sozinho e não interagia com os outros policiais. Ele estaria treinando na sala de treinamento sozinho, ou afiando sua lâmina na sala enquanto olhava para a parede em transe. Ele era como um solitário. Anxial pensou um pouco e foi em direção ao quarto de Lotaire. Quando Lotaire entrou pela primeira vez, ele estava correndo para dar uma olhada nas informações da civilização evolucionária e não se comunicava muito com a outra parte. Anxial decidiu ir até lá e ter uma boa conversa com Lotaire. Com base na força e potencial de combate, Lotaire foi definitivamente classificado entre os 5 primeiros do exército e até ultrapassou a Dave. Ele ficou atrás apenas de Ila, Aurora, Feidin e Nero. Ele era um especialista de pico abaixo do reino, além do grau a Anxial deu grande importância ao potencial de Lotaire e, portanto, sentiu a necessidade de cuidar de sua saúde mental. Afinal, S-God era seu pesadelo, e agora ele estava livre de seu pesadelo. Desde que ele arrebatou o inimigo da outra parte, Anxial sentiu a necessidade de assumir a responsabilidade por isso. Caso contrário, um solitário como Lotaire pode acabar se perdendo no futuro. Esta é uma gíria chinesa. São as iniciais de Nimasile, que significa que sua mãe está morta. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível.
Conteúdo patrocinado. Com o olhar fixo na ponta da lâmina, seu dedo deslizou levemente pela borda afiada da lâmina e ele podia sentir claramente a nitidez da lâmina. Conteúdo patrocinado. Na sala, Lothair estava sentado ao lado da mesa, acariciando sua lâmina negra que o acompanhou durante toda a sua vida como assassino. A luz do candeeiro de mesa não foi refletida por sua lâmina negra, pois sua arma foi criada a partir de um material especial que absorveu toda a luz. O humor de Lothair era completamente diferente de sua expressão calma. Ele estava no exército Black Star há alguns dias e era como um indivíduo invisível. Ele não conseguia se encaixar na atmosfera turbulenta do exército e manteve seu estilo usual. Lothair escolheu vir para o exército Black Star de longe, porque ES God foi pego. Primeiro, ele queria ver que tipo de pessoa era o Black Star e segundo, ele estava perdido no momento. ES God roubou seu talento inato e foi um pesadelo recorrente para ele. Lothair não gostava de dormir, pois sempre acordava chocado com seus pesadelos. Assassinar ES God tinha sido seu único alvo. Agora que ES God foi derrotado por outra pessoa, Lothair não teve mais a chance de se vingar. Lothair não tinha nenhum hobby e todos os seus amigos faleceram. Sua personalidade de lobo solitário significava que ele não gostava de interagir com mais ninguém. Ele não tinha nenhuma ambição e não sabia o que fazer a seguir. Ele deveria continuar caçando os fugitivos de Fallen Ark, ou deveria embainhar sua lâmina e vagar por aí. Talvez ele devesse encontrar um planeta para levar uma vida isolada. Lothair sentiu que a vida não tinha sentido e, portanto, decidiu vir para o exército Black Star e servir o Black Star por um período de tempo para pagar sua dívida. Quando ele sentisse que havia pago sua dívida com o Black Star, ele escolheria ir embora. Assim como ele estava atordoado, a campainha tocou de repente, e Lothair saiu de seu torpor. Ele inconscientemente agarrou a arma em suas mãos antes de perceber que estava em um lugar seguro. Ele então devolveu a lâmina à bainha e se levantou para abrir a porta. Foi o Black Star que veio visitá-lo. Eles se olharam por um tempo antes de Lothair dizer: "Você precisa de alguma coisa? Nós não tivemos uma conversa adequada antes. Já que estou livre agora, você vai ficar na porta para bater um papo comigo?" Anchial respondeu. Lothair parou por um momento antes de se afastar para deixar o Black Star entrar. Anchial entrou na sala e olhou casualmente em volta antes de se sentar no sofá. Ele então ergueu o queixo no assento à sua frente para pedir a Lothair que se sentasse. Depois que Lothair se sentou, Anchial olhou para ele e disse: "Tenho prestado muita atenção em você e pelo currículo que você me deu. Você é um poderoso assassino do grau Calamidade. Eu penso muito bem em você e, portanto, não tive pressa em lhe atribuir um trabalho." "Ok." Anchial então disse: "Você não gosta de falar, certo?" "Sim," Lothair respondeu calmamente. Anchial riu e disse: "Não é bom estar perdido, certo?" Ao ouvir isso, Lothair tremeu ligeiramente. "Confie em mim, eu entendo seus pensamentos. Você é diferente de Shazik. Ele realmente deseja retribuir meu favor, mas posso dizer que você é diferente. Seu alvo era apenas ES God, e agora que você perdeu seu inimigo, você não sabe o que deveria fazer. Assim, você decidiu trabalhar para mim por um curto período de tempo. Estou certo?" Conteúdo patrocinado. Lothair não escreveu suas experiências passadas em seu currículo, mas por causa das informações de sua vida anterior, Anchial foi extremamente claro sobre as experiências e o caráter de Lothair, então ele foi capaz de deduzir facilmente o que estava pensando. "Certo." Lothair soltou um longo suspiro e assentiu. "Eu posso ver sua insistência em relação a ES God e, portanto, adivinhei que seu ódio por ES God não é tão simples quanto ele destruindo sua terra natal. Você pode ter conhecido ES God pessoalmente antes e testemunhado como ele é assustador. Além disso, ele se tornou seu pesadelo." Lothair olhou para o Black Star com os olhos arregalados em choque. Esses eram os segredos escondidos no fundo de seu coração, e ele não os incluiu em seu currículo. Ele raramente revelava essas experiências dele para estranhos, e ele realmente não entendia como Black Star poderia dizer. Eles raramente falavam um com o outro, então será que as habilidades de observação do Black Star eram realmente tão assustadoras? Black Star foi capaz de adivinhar seus próprios pensamentos apenas por encontrá-lo algumas vezes? Você está certo. Eu conhecia ES God, e eu era um Esper que teve minha habilidade roubada por ele. Lothair suprimiu o choque em seu coração e falou com uma expressão calma.
Então você tem muita sorte de ainda estar vivo. Ele sabia que o ódio de Lothairi por Esgod estava profundamente esculpido em seus ossos. Afinal, a habilidade inata de Esper com a qual ele nasceu foi roubada, e mesmo que Lothairi conseguisse mudar seu destino para obter uma força igualmente poderosa, ele ainda sentia ódio por Esgod. Você deve ter sofrido muito para obter a força que tem atualmente. Anchial o confortou. Ao ouvir isso, um traço de agitação pôde ser visto nos olhos de Lothairi, como se ele se lembrasse de algumas memórias desagradáveis. No entanto, ele rapidamente voltou aos seus sentidos e abaixou a cabeça silenciosamente com um sentimento estranho em seu coração. Ele passou muitos anos sozinho, sem amigos ou camaradas. Nesse momento, ele percebeu que Anchial o entendia e depois de ouvir o consolo de Anchial e ver seu sorriso sincero, Lothairi se sentiu um pouco comovido. Faz muito tempo desde que alguém cuidou de mim. Se fosse uma pessoa comum que dissesse essas palavras, Lothairi não teria pensado muito nisso. Como um Calamity Grade Super, ele não era tão facilmente influenciado pelas palavras dos outros. No entanto, Black Star era um Beyond Grade A, e ele não era mais do que um garotinho na frente do Black Star. O Black Star era uma potência muito acima dele, e Lothairi ficou comovido com a preocupação demonstrada por essa potência. Na verdade, havia outro motivo. A fim de fazer Lothairi se abrir para ele, ele ativou o cartão de invocação de personagem de Shen Xing enquanto falava. Underline, 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 underline. Um sorriso sedutor, mais 688 chá. Underline, 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 underline. Parece que foi útil mesmo. Lothairi soltou um longo suspiro e respondeu com uma voz rouca: está tudo acabado agora. Anchial balançou a cabeça e disse suavemente: você não precisa guardar tudo em seu coração. Talvez você tenha ficado sozinho por muito tempo, mas deve entender que independentemente do que o futuro reserva, você não está mais sozinho. Sou seu superior e espero entender suas experiências. Conteúdo patrocinado. Lothairi ficou em silêncio por um tempo. Ele originalmente rejeitou a ideia em seu coração, mas ao lembrar que Black Star era seu benfeitor, ele gradualmente começou a descrever seu passado. Como ele não falava tanto há tanto tempo, falar parecia um pouco estranho para ele no começo. No entanto, ele foi rapidamente dominado por suas emoções. Ele não tinha ninguém para quem abrir seu coração no passado, então Lothairi manteve tudo engarrafado. Deixando escapar esses sentimentos, ele estava realmente com um humor muito melhor. Anchial ouviu em silêncio. Na verdade, ele já sabia de tudo isso. Ele só queria que Lothairi se sentisse melhor ao liberar todas as suas emoções. Ao mesmo tempo, ele também poderia aumentar a favorabilidade que Lothairi tinha em relação a ele. Como Lothairi acabará de ingressar no exército, a lealdade não cairia do céu sem nenhum relacionamento entre eles. Este é o caminho. Eu o tenho em alta consideração e estarei disposto a ouvi-lo se você estiver disposto a falar. Anchial assentiu. Obrigado. Lothairi soltou um longo suspiro e sentiu todo o seu corpo relaxar. Ao mesmo tempo, o medo em seu coração em relação a Esgod também diminuiu bastante. Ele ficou realmente impressionado com o favor, pois um figurão como Black Star estava disposto a sentar e conversar com ele. Vamos terminar aqui hoje. Anchial levantou-se com um sorriso. Espero poder confiar em você com facilidade um dia. Embora Lothairi ainda não falasse muito, seu tom era completamente diferente e não era mais tão frio quanto antes. Eu darei a você uma missão em breve, e espero que você não fique tão apático naquele momento. Eu vou indo agora. Anchial se virou e saiu. Lothairi encostou-se na porta e observou a figura de partida de Anchial. Parecia que sua decisão de ingressar no exército Black Star não foi tão ruim. Alguns dias depois, o departamento de logística criou um grande lote de A Black Star Army Badge Evolution. Depois que Anchial os encheu de energia, eles estavam prontos para serem vendidos. Alguns dos jogadores que não tinham nada melhor para fazer voltaram ao quartel-general para buscar as mercadorias. Quanto aos jogadores que estavam lidando com a civilização Gulau, eles só podiam esperar que o departamento de logística enviasse os crachás para eles.
Muito rapidamente, o primeiro lote de jogadores experimentou pessoalmente o efeito da ferramenta e muitos novos posts foram criados nos fóruns. Os jogadores que participaram da Guerra Civil em Gulag usaram o distintivo na batalha real e gravaram a cena da batalha. Anxiao então abriu uma das postagens e assistiu a um vídeo. O vídeo mostrava uma cena dos jogadores limpando uma cidade de toda resistência. Havia uma torre de artilharia sendo erguida na praça com um grande número de tropas terrestres do partido do antigo imperador. O poderoso poder de fogo do inimigo dizimou todos os jogadores atacantes e forçou os jogadores a se esconderem. Os jogadores que participaram da guerra se comunicaram entre si, e 10 jogadores usando o Black Star Army Badge Evolution se levantaram e ergueram seus distintivos em direção ao céu. Conteúdo patrocinado. Ultraman transforme-se. Um dos jogadores pugilistas rugiu e seus corpos começaram a se expandir rapidamente. Rugido. Os 10 jogadores transformados atacaram para tanque o poder de fogo enquanto carregavam a toda velocidade. Eles usaram sua poderosa força vital para resistir ao poder de fogo do inimigo, e olhares de medo podiam ser vistos nos rostos dos inimigos quando eles viram os monstros se aproximando. 2 das criaturas transformadas foram mortas ao longo do caminho, mas as outras conseguiram atacar as linhas inimigas e romper as defesas do inimigo. Underline, 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 underline. Testicle Fish, pôster experimentando pessoalmente o efeito da evolução. Meu corpo ficou escandalosamente tanquinho e é super útil para carregar. Maple Moon, embora seja um pouco feio, é realmente útil. Moon Shadow, a relação qualidade-preço é bastante elevada. No entanto, ainda é extremamente caro. Recarregá-lo requer outros 5.000 enas. Isso é extorsão. Céu estrelado, pense nisso. Como você pode ser forte se não gasta dinheiro? Underline, 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 underline. A maioria dos jogadores usava os emblemas nas masmorras. O corpo transformado era extremamente adequado para ser um tanque principal e era perfeito para lidar com chefes. O distintivo imediatamente se tornou uma ferramenta popular usada para combater masmorras, e cada grupo teria pelo menos um membro com o distintivo. Alguns dos jogadores viram imediatamente a oportunidade de negócio escondida e juntaram dinheiro para comprar o distintivo. Eles então cobravam taxas para entrar nas festas e forneciam seus serviços aos jogadores que não podiam pagar por um. Muito rapidamente, muitas maneiras diferentes de usar o distintivo foram discutidas nos fóruns e depois de examiná-lo por um tempo, Anxiao fechou os fóruns. Havia algo mais para ele fazer agora. A dinastia Carmesim já havia decidido assinar um acordo com ele, e ele estaria fornecendo os totens evolucionários a longo prazo. Ele teria que fornecer 100 milhões de totens evolutivos em 5 anos. Por causa do relacionamento entre os dois, Anxiao não seria capaz de ganhar dinheiro com a dinastia, então seus alvos para ganhar dinheiro seriam as outras civilizações. Uma parte importante de seu acordo foi a autoridade para Anxiao vender o totem evolucionário para outras civilizações com os lucros pertencentes exclusivamente ao exército Black Star. A dinastia não esperou que as propriedades de ES God fossem lentamente expostas, mas tomou a iniciativa de anunciar a todo o universo sobre o totem evolucionário. Uma enorme comoção foi criada imediatamente e inúmeras civilizações foram despertadas. As civilizações no Shattered Star Ring que já tinham um relacionamento cooperativo com Anxiao também ficaram chocadas. Do jeito que eles viam, o valor de usar o cubo de evolução não poderia nem ser comparado ao totem evolucionário. Incontáveis civilizações não podiam mais ficar paradas, e os números de contato do exército estavam engajados durante todo o dia. Muitas pessoas tentaram entrar em contato com Anxiao, na esperança de comprar um totem evolucionário. Conteúdo patrocinado. Anxiao fez com que Philip informasse todas as civilizações sobre seu acordo com a dinastia. Desde que recebessem a aprovação da dinastia, eles poderiam comprar o totem evolucionário. Como tal, ele conseguiu empurrar com sucesso todos os problemas para a dinastia. Quanto às civilizações aliadas que já haviam se juntado à aliança, Anxiao negociou diretamente com elas e assinou um grande número de pedidos.
O número de vendas dos totens chegou a milhões, e seu negócio se espalhou por todos os campos estelares. Ele não definiria o preço do totem evolucionário tão barato quanto o distintivo ovitano. Como tal, o exército Black Star obteve enormes lucros. O totem evolucionário tornou-se um produto básico da facção do exército Black Star, e os altos lucros do produto naturalmente atraíram a inveja de muitas organizações. No entanto, a combinação do exército Black Star e da dinastia Carmesim fez muitas organizações esquecerem a ideia. Quanto maior o negócio, maior a força necessária para protegê-lo. O exército Black Star já teve forças para saborear este bolo sozinho. O exército Black Star já era um tirano no Shattered Star Ring, com muitas civilizações locais em um relacionamento cooperativo com eles. Uma organização de nível superior, uma organização desse nível já estava no topo da cadeia alimentar do universo. Além disso, após a batalha no Planet Lighthouse, todos sabiam que era incrivelmente difícil lidar com o Black Star. Mesmo a Arcane Chart e a ES God falharam, e muitos não estavam confiantes de que seriam capazes de lidar com o Black Star. Além disso, a organização do Black Star não estava sozinha no Shattered Star Ring. O Shattered Star Ring tinha outros 4 além do Rank A, e 3 deles estavam em um relacionamento cooperativo com ele. A rede dele era realmente assustadora. Além disso, o Shattered Star Ring estava localizado ao lado do Flickering World, e a dinastia tinha milhões de navios de guerra estacionados no Flickering World, prontos para reforçar o Shattered Star Ring a qualquer momento. Mesmo o proprietário nominal do Shattered Star Ring só podia fechar um olho. Poucas organizações ousaram fazer o que desejavam no Shattered Star Ring. Com tantas considerações, nenhuma organização faria uma jogada precipitada no momento e teria que concordar com as condições comerciais estabelecidas pela dinastia. Anxial naturalmente não se esqueceria de seu próprio povo. Cada divisão do exército e campo de treinamento tinha o totem evolucionário, e Bennett também recebeu o benefício de ter o totem evolucionário. Ele também não se esqueceu da raça do Espírito Negro, e Anxial enviou uma arma do apóstolo para passar um totem evolutivo para eles. Ao mesmo tempo, ele enviou alguns soldados mecânicos para proteger o planeta onde a raça do Espírito Negro estava localizada. Vendo seu arqui-inimigo ganhando uma fortuna tão grande, a Star Pupil Holy Race ficou extremamente frustrada. Originalmente, os membros da Star Pupil Holy Race não culpavam mais Psyker, mas depois de ver os imensos lucros obtidos pelo Black Star Army, muitos deles sentiram seus corações doerem e culparam Psyker por perder a oportunidade de desenvolver a civilização. A onda de repreensões dentro da civilização deixou Psyker extremamente frustrado. Eber também se sentia extremamente amargo. Ele podia sentir claramente seu status no Shattered Star Ring tornando-se instável. No entanto, ele não tinha nenhuma ideia e só podia observar enquanto Anxial atraía muitas organizações para o seu lado. Seu coração estava azedo como um limão neste momento. Justamente quando a atenção de todos estava voltada para o totem evolucionário, Anxial recebeu um convite especial para a batalha. Veio de Ames. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Conteúdo patrocinado. Capítulo 905 Aviso do Dragão Flutuante. A carta de desafio foi enviada pessoalmente e não pública, mas não foi tão casual quanto a interação usual entre os dois. Em vez disso, foi um desafio oficial e incluiu o local e a hora da batalha. Em 5 dias em um planeta desolado no Godora Star System. Conteúdo patrocinado. A notícia foi repentina demais e Anxial ficou realmente intrigado. A relação entre eles não deveria ser um problema, e ele não entendia por que Ames lhe enviaria uma carta de desafio sem avisá-lo de antemão. Além disso, ela fez isso de maneira tão solene. Apenas o que ela estava pensando. Anxial estava discutindo com uma das civilizações sobre os termos comerciais do totem evolucionário e no momento em que recebeu o convite de Ames, imediatamente desligou a ligação com o representante da civilização e contatou Ames. Ele não queria que a aliança entre eles desse errado. A ligação foi feita rapidamente, mas quem atendeu foi Jenny, não Ames. Por que é você? Anxial ficou um pouco confuso. Ele havia discado o número pessoal de Ames. Onde está Ames? Você recebeu a carta de desafio dela, certo? Perguntou Jenny. Sim, quais são as intenções dela? Anxial franziu a testa. Assim como está escrito na carta de desafio,
Antes de lutar com você, ela não deseja falar com você e quer que eu lhe diga que lutará seriamente com você desta vez. Por que ela decidiu isso de repente? Anxial perguntou. Você mesmo pode perguntar a ela se tiver alguma dúvida. Lembre-se de chegar na hora. Jenny bufou friamente e desligou. Olhando para a tela preta do comunicador, Anxial não pôde deixar de coçar a cabeça. Era extremamente normal para os além do grau a lutarem um com o outro, mas com o relacionamento deles, tudo que Ames precisava fazer era avisá-lo. Não havia necessidade de ter uma carta de desafio oficial. Esqueça, esta não é a primeira vez que Ames se comporta intencionalmente. Anxial balançou a cabeça com resignação e sentiu que Ames estava mais uma vez se comportando intencionalmente. Ao mesmo tempo, no palácio principal da Ilha do Dragão Flutuante, Jenny pousou o comunicador e olhou para Ames, que estava sentado no trono flutuante. Conteúdo patrocinado. Ames estava ouvindo ao lado durante a comunicação e ela sentiu com um sorriso. Bom trabalho. Obrigado. Na verdade, eu realmente não entendo. Jenny não pôde deixar de falar. Embora eu não goste do Black Star, sua força é inegável. Perdoe-me por ser direto, mas não acho que suas chances de vitória sejam altas. Por que você quer fazer isso? Você não parece ter nenhuma confiança em mim, Ames disse com uma voz provocante. Esopo, que estava ao lado, não pôde deixar de interromper. Isso não tem nada a ver com confiança. Após a batalha no Planet Lighthouse, Black Star já provou sua força, e suas chances de vitória são muito baixas. Por que você tem que lançar um desafio que com certeza vai perder? Ames manteve o sorriso ao ouvir isso. Temos que lutar antes de saber se posso ou não vencer. Ela então parou por um tempo e soltou um suspiro suave. Talvez eu não seja mais páreo para o Black Star, mas quero que isso seja provado. 5 dias se passaram num piscar de olhos. Situado no sistema estelar Godora estava o planeta GS7058, um planeta gigantesco com um óbvio cinturão de asteroides girando em torno do planeta. Este planeta não estava muito longe da sede do exército Black Star e do planeta Aquamarine. Era o local de sua batalha. Um raio de luz se aproximou de longe e parou fora da atmosfera do planeta. Anxial era quem pilotava a espaçonave e veio sozinho, detectando um grande alvo desconhecido. Comparando com o banco de dados. Correspondência encontrada. O alvo é a Ilha Flutuante do Dragão. A voz de Philip soou na nave. Sem seu lembrete, Anxial também pôde ver a cena do lado de fora da janela. Uma gigantesca ilha do dragão flutuante flutuava fora da atmosfera do planeta, e todo o planeta era protegido por um escudo amarelo-dourado. 10 grandes satélites de liga estavam alinhados ao lado do Floating Dragon. Estas foram as armas que Anxial deu a Ames. A visão de um Beyond Gradia foi chocante, e Anxial pôde ver que a Floating Dragon Island já havia ativado seu modo armado. Todos os edifícios foram recolhidos no subsolo e ninguém se movia na ilha. Ames era o único parado no cais, olhando para ele de longe. O rosto de Anxial se contorceu ligeiramente ao ver isso. Ela realmente trouxe Floating Dragon? Ela realmente quer ir com tudo? Conteúdo patrocinado. Ele então tentou ligar para o número pessoal de Ames, e Ames atendeu desta vez. A aparência calma de Ames apareceu na tela. Você está aqui. Já que você me enviou um convite, como eu poderia não ir? Anxial disse com um olhar desamparado. Você só precisa me perguntar se quer fazer um spar. Não é como se eu fosse rejeitá-lo de qualquer maneira. Existe realmente uma necessidade de tornar as coisas tão solenes? Você me entende mal. Este não é um spar simples, Ames disse lentamente. Vou usar todas as minhas forças para lutar contra você e espero que você também dê tudo de si. Você pode perder sua vida se for descuidado. Anxial manteve seu sorriso ao ouvir isso e perguntou com uma carranca. Sobre o que é isso? Desde que você entrou no reino além do grau A, lutei ao seu lado contra Eber e ES God, mas nunca tivemos uma troca adequada entre nós. Assim, quero lutar contra você oficialmente pelo menos uma vez até que um lado perca a capacidade de revidar. Existe a necessidade de usar tal método para ver quem é mais forte entre nós? Anxial não entendeu. Durante este período, a notícia de suas ações se espalhou por todo o universo. Ames respondeu suavemente, e em menos de 2 anos, você passou de um novo além do grau A para seu status atual. Eu observei você mudando todos os dias. Você sabia que a sensação de estar sendo pego realmente não é legal?
Quando Anxiao entrou pela primeira vez no reino além do grau A, ambos tinham um relacionamento de status igual, e Ames estava disposto a ajudar Anxiao, que era um novo além do grau A superar sua dificuldade. Em apenas 2 curtos anos, Anxiao cresceu em uma velocidade rápida, e a organização que ele montou já havia excedido em muito o dragão flutuante. Ames podia sentir que seu status e força estavam gradualmente se tornando cada vez mais distantes, e seu relacionamento não era mais igual. Como tal, seu estado mental também experimentou uma mudança sutil. Ames era um indivíduo despreocupado e não se incomodava com muitas coisas. Ao mesmo tempo, ela era extremamente teimosa com as pessoas de quem gostava. Este ponto pode ser visto claramente quando ela procurou teimosamente por Esopo. E Anxiao era um daqueles com quem ela se importava. Ames uma vez assistiu enquanto Anxiao ganhava destaque, mas o status entre eles agora estava se invertendo. Ela não queria ver Anxiao ultrapassá-la demais e não ficou satisfeita em ver apenas os registros de batalha de Anxiao no noticiário. Como tal, ela decidiu lançar um desafio e experimentar pessoalmente a força de Anxiao. Ela queria ver quão grande era a diferença entre ela e Anxiao. No momento seguinte, o alarme da nave de Anxiao tocou, detectando uma poderosa fonte de energia. Anxiao então olhou e viu que era Ames liberando sua energia. Ames saiu do cais e foi para o espaço. Conteúdo patrocinado. O nível de energia no corpo de Ames aumentou ao máximo e seu tom tornou-se solene. Não esconda nada. Vir. No momento seguinte, ela levantou os braços e os 10 tijolos de satélite e o dragão flutuante dispararam em direção a Anxiao. Nesse momento, uma notificação apareceu na interface de Anxiao. Underline, 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 underline. Você ativou a missão de classificação S Dragon Emperor Ames? Requisitos da missão: durar o maior tempo possível sob os ataques de Ames. O método de batalha não é restrito. Você só pode deixar o modo de batalha por 30 minutos no máximo. Não há restrições quanto ao número de vezes que você sai do modo de batalha. Recompensa: você poderá obter a recompensa correspondente cumprindo os requisitos correspondentes. Apenas 1% do tempo fora do modo de batalha será contado para a missão. Underline, 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 underline. Essa era a mesma missão que ele tinha ao enfrentar o tirano. Quanto mais tempo ele aguentasse lá, maior a recompensa. Além da experiência, ele poderia obter pontos lendários, cartões de invocação de personagens e a oportunidade de desenhar um dos talentos ou habilidades de Ames. No entanto, Anxiao não estava com vontade de ver a missão no momento. Como posso ir contra você? Anxiao soltou um suspiro, mas não disse essas palavras. Com sua força atual, seus ataques seriam muito letais se ele desse tudo de si. Ela provavelmente não seria capaz de aguentar seus ataques. Anxiao balançou a cabeça. Ele não planejava ferir Ames. Não importava o que acontecesse, eles eram aliados e ele não iria muito longe. Vendo a intenção de batalha ardente de Ames, Anxiao instantaneamente tomou uma decisão. Deixe-me arrastar esta batalha. Minha capacidade de tanque será suficiente para exaurir toda a energia dela para que ela não possa continuar lutando. Esta é a única maneira de me impedir de machucá-la e arruinar nosso relacionamento. A distância entre eles diminuiu rapidamente e Anxiao não hesitou mais. Ele então ativou seu traje mecânico e abriu a dimensão secundária para convocar uma parte de seu exército mecânico. Conteúdo patrocinado. Senhor, Psionic Prime apareceu com várias outras armas do apóstolo. Anxiao então disse com uma voz profunda: ataque. Seu foco principal deve ser cansá-la. Não vá com tudo. Entendido. Psionic Prime assentiu e chamas dispararam de seus propulsores. Ele então atacou Ames com o exército mecânico atrás dele. O brilho nos olhos de Ames ficou cada vez mais brilhante enquanto ela avançava lentamente. Campo de força. Martelo destruidor do planeta dragão flutuante. O campo de força ao redor do dragão flutuante expandiu-se rapidamente, e o dragão flutuante acelerou como um meteoroide gigantesco, esmagando-se em direção ao exército mecânico densamente compactado. Essa cena foi como um tijolo caindo em direção a um bando de formigas.
Se o Floating Dragon caísse em um planeta a tal velocidade, provavelmente seria capaz de destruir um planeta inteiro. Usar seu campo de força para balançar sua arma era o estilo de combate do Imperador Dragão. O método adequado para lidar com tal ataque seria destruir o dragão flutuante. No entanto, Anxiao não queria destruir a casa da outra parte e estava realmente impotente contra Ames girando sua base. O exército mecânico não abriu fogo contra o Floating Dragon, mas seguiu suas ordens para permitir que o Floating Dragon rompesse sua linha defensiva. O resultado era óbvio. O gigantesco dragão flutuante desceu sobre o minúsculo Anxiao. A sombra cresceu rapidamente e cobriu a visão de todos. Olhando para o gigantesco tijolo semelhante a um continente caindo em sua direção, Anxiao podia sentir suas bolas doendo. Ames uma vez usou o Floating Dragon para salvá-lo, mas agora ele teve que suportar ser esmagado no rosto pelo Floating Dragon. Esta foi verdadeiramente uma retribuição. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 906 Troca de golpes. No universo, seu campo de força era capaz de acelerar um objeto sem limites, e esse era o campo de batalha mais adequado para Ames. Sua habilidade Esper de campo de força se inclinava para defesa e controle, e era extremamente poderosa nas mãos de Ames. Conteúdo patrocinado. Sob o controle do campo de força, a velocidade do Floating Dragon continuou a aumentar, e seu corpo gigantesco era como um ataque de super grande escala. Se Anxiao permitisse que o Floating Dragon acelerasse sem limite, seria incrivelmente difícil evitá-lo e se tornar extremamente poderoso. No entanto, Floating Dragon ainda não era rápido o suficiente, e era como uma tartaruga aos olhos de Anxiao. Ele tinha mais de 10 maneiras diferentes de evitar o ataque. No entanto, Ames não era um indivíduo que só sabia usar tijolos para esmagar os outros. Seus olhos brilharam intensamente e ela lançou um campo de força para prender o corpo de Anxiao e puxá-lo em direção ao dragão flutuante. Campo de força, olhar do dragão. O espaço ao seu redor parecia ter congelado, e o corpo de Anxiao suportou uma pressão tremenda. Ele achou difícil até mesmo levantar o braço e foi arrastado em direção ao dragão flutuante. Eu usei esse ataque antes no passado. A boca de Anxiao se contorceu. Com sua força atual, ele não tinha medo da capacidade de controle de Ames e poderia facilmente se libertar do campo de força. No entanto, ele não estava planejando evitar esse ataque. Ele queria obter informações de combate por meio desse ataque e testar os efeitos atualizados de sua conversão de saúde e mana. Floating Dragon se aproximou dele rapidamente, e Anxiao já podia ver as várias estruturas na superfície do Floating Dragon. Uma pressão poderosa o assaltou pela frente, e ele pôde sentir uma sensação de perigo se aproximando dele. Anxiao levantou os braços e as nanopartículas fluíram na superfície de seu traje mecânico para formar um gerador de escudo. Um escudo psionico azul então apareceu na frente dele, e ele assumiu uma postura defensiva. No momento seguinte, Floating Dragon esmagou seu escudo e o mandou voando para longe enquanto estava preso ao Floating Dragon. Ames então torceu a palma da mão, e a trajetória do Floating Dragon foi apontada para o planeta próximo, preparada para esmagar Anxiao no planeta. Ao mesmo tempo, o exército mecânico liderado por Psionic Prime se aproximou de Ames e começou a abrir fogo. Os 10 tijolos de satélite de Ames também não estavam ociosos. 6 deles cercaram Ames em direções diferentes e foram cobertos por uma camada de campo de força para formar uma formação defensiva. As lacunas da linha defensiva foram preenchidas por seu campo de força e pode-se dizer que sua formação defensiva não teve um único ponto cego. Os outros 4 tijolos de satélite foram então disparados em direção à formação do exército mecânico sob o controle de Ames. Os soldados mecânicos não foram tão gentis com os satélites e descarregaram seu poder de fogo sem restrições. Os tijolos do satélite foram imediatamente crivados de buracos e crateras com sucata flutuando. Essas sucatas formaram um redemoinho de metal sob o controle de Ames e vagaram sem impedimentos pelo exército mecânico. As armas do apóstolo ignoraram esses ataques e rapidamente se aproximaram das defesas de Ames. Psionico Prime acenou com sua lança e atingiu o escudo do campo de força para criar um buraco nele.
No instante seguinte, um novo campo de força preencheu o buraco. Apenas quando Psionic Prime estava prestes a continuar atacando, Ames levantou o dedo, e um campo de força engolfou as armas do apóstolo e as jogou fora. Depois disso, um campo de força ainda mais poderoso foi formado, e a formação mecânica do exército foi dividida em duas como Moisés dividindo o Mar Vermelho. A habilidade Esper do campo de força de Ames poderia restringir a tática de onda humana até certo ponto. Nesse exato momento, uma luz brilhou atrás de Ames e Mad Sky Hunter apareceu atrás dela. Ele abriu a boca e revelou seus dentes de liga, mordendo a cintura dela. No entanto, ele só conseguiu morder o ar. Um dedo branco e elegante bateu na cabeça de Mad Sky Hunter. Ames evitou o ataque usando Void Hyperdrive. Depois de ser fortalecida pelo Evolution Cube, sua mobilidade aumentou muito. A energia violenta do campo de força então entrou no corpo de Mad Sky Hunter através de seu dedo. Conteúdo patrocinado. Campo de força, onda sísmica. Rachaduras imediatamente começaram a se formar no corpo de Mad Sky Hunter, e uma grande quantidade de peças sobressalentes caiu de seu corpo. Seu corpo foi gravemente ferido e ele imediatamente fugiu com medo. A habilidade Esper do campo de força tinha um amplo alcance, mas a força do campo de força seria mais poderosa quanto mais perto Ames estivesse do alvo. De repente, Ames sentiu flutuações na dimensão do vazio. Olhando para cima, ela viu Anxiao, que estava originalmente preso no dragão flutuante, desaparecer. Anxiao balançou as mãos ligeiramente dormentes e ficou chocado com as informações de combate. Ela foi realmente capaz de causar dano de força esmagadora em mim. Só um pugilista como Eber seria capaz de usar a cabeça para esmagar o dragão flutuante. Embora o dano fosse alto, Anxiao não se importava nem um pouco. Havia um limite para o quão poderoso era o ataque AOE de Ames. Sua velocidade de recuperação era extremamente alta no momento, e desde que o dano de explosão do inimigo não atingisse uma certa extensão ou lhe causasse um status ferimento grave, ele não teria medo. O dragão flutuante não continuou esmagando em direção ao planeta, mas se virou para atacar Anxiao. Seu corpo gigantesco roçou a lateral do planeta e formou uma enorme tempestade de areia. Ames, que estava longe, usou o olhar do dragão novamente, e Anxiao pôde sentir o campo de força restringindo-o novamente. Ele já havia obtido as informações de combate e não estava preparado para receber o ataque novamente. Ele então juntou as palmas das mãos. Zumbir. Seu traje mecânico vibrou e gerou um fluxo interminável de energia para formar um pequeno campo ao seu redor. Este campo bloqueou com sucesso o campo de força de Ames do lado de fora, e o olhar do dragão tornou-se ineficaz. Este era o equipamento anti-imperador dragão, que ele havia criado especialmente para isso. Afinal, este era um equipamento e tinha um efeito limitado. No entanto, a força do campo de força de Ames poderia ser aumentada ainda mais, e ela definitivamente seria capaz de quebrar o campo se tivesse tempo suficiente. Assim, Anxiao não planejava se aproximar de Ames, mas brincava de esconde-esconde com ela de longe enquanto controlava seu exército mecânico para atacar. Ao ver que Anxiao não ousava se aproximar dela, Ames tomou a iniciativa de se mover e voou em direção a Anxiao enquanto lidava com seu exército mecânico. Ao ver isso, Anxiao também recuou e manteve a distância entre eles. Depois de sair do controle do campo de força, Floating Dragon Island não foi capaz de alcançá-lo e sua mobilidade era maior que a de Ames. Assim, ele teve a iniciativa. Ao ver que uma única ilha do dragão flutuante não poderia fazer nada para Anxiao, as palmas das mãos de Ames se transformaram em garras e ela realizou um movimento de agarrar em direção a um dos tijolos satélites que atacavam o exército mecânico. Este tijolo de satélite então congelou no lugar como se estivesse sendo preso, e as camadas do campo de força começaram a se contrair rapidamente, o que fez o tijolo de satélite vibrar violentamente. Ames puxou o braço para trás lentamente e o campo de força continuou a se contrair, acumulando uma poderosa força de rebote. No momento seguinte, seus olhos brilharam e ela cerrou os punhos. Como uma flecha sendo disparada, a força de rebote acumulada dentro do tijolo do satélite explodiu. Este tijolo de satélite disparou em direção a Anxiao em alta velocidade. Campo de força, canhão de satélite. A terrível aceleração arrancou uma camada da casca de metal e quase desintegrou o satélite. Anxiao viu o tijolo de satélite se aproximando dele rapidamente, mas não se incomodou em se esquivar do ataque.
Conteúdo patrocinado. Ao mesmo tempo, Silver Flash, que estava esperando à distância, transformou-se em seu corpo principal do canhão de obliteração planetária e abriu fogo contra o satélite. A espessa luz prateada atingiu com precisão o tijolo do satélite e penetrou no satélite como uma faca cortando uma almôndega. No momento seguinte, o satélite começou a se expandir por dentro e uma luz vermelha brilhante explodiu de dentro. Ele explodiu bem na frente de Anchial como uma laranja. O satélite foi instantaneamente derretido pelo alto calor do canhão de obliteração planetária, e todos os fragmentos se transformaram em metal fundido de cor vermelha como suco de laranja espirrando em todas as direções. Com o gigantesco satélite explodindo à sua frente, Anchial evitou casualmente o metal derretido espalhando-se em todas as direções. Isso parecia ter sido um sinal. Mais alguns tijolos de satélite atingiram o limite de sua durabilidade e outros 3 foram destruídos pelo exército mecânico. O número de tijolos de satélite que Ames havia deixado era 6. Eles também estavam cheios de danos e pareciam que iriam se desintegrar a qualquer momento. O que você fará em seguida? Anchial murmurou para si mesmo, olhando a cena de longe. Os ataques de Ames foram extremamente ferozes, mas não causaram muitos danos a Anchial. Depois de muitas rodadas de atualizações, seus soldados mecânicos eram extremamente resistentes e não eram mais os produtos inferiores facilmente esmagados pelo campo de força. Embora Ames parecesse ter a iniciativa, Anchial ainda tinha muitos truques na manga e estava no controle da batalha. Ames também podia sentir isso, e seus olhos se estreitaram. Meus ataques não são capazes de fazer nada com ele e foram todos neutralizados. Ela percebeu que Anchial estava na defesa e não planejava atacar. Ele obviamente estava pegando leve com ela. Mas mesmo assim ela não podia fazer nada com ele. Ele cresceu a tal estágio? Os olhos de Ames se estreitaram finalmente compreendendo a força de Anchial. A lacuna em sua força já era extremamente óbvia, e Black Star era muito mais forte do que ela. No entanto, ela não foi muito afetada por esta revelação. A batalha não havia terminado e ela não desistiria no meio do caminho. Ames então agarrou o planeta, e o cinturão de asteroides se tornou sua nova arma. Campo de força, punho estelar cadente do sopro do dragão. O cinturão de asteroides era um grande estoque de armas. Não é à toa que ela escolheu este lugar como campo de batalha, Anchial pensou consigo mesmo. O cinturão de asteroides tornou-se sua arma e se esmagou contra o exército mecânico. O exército mecânico também destruiu os asteroides que se aproximavam, e a batalha se tornou uma batalha prolongada sob os comandos de Anchial. Apenas quando os dois estavam lutando ao redor do planeta, uma frota estava estacionada longe do campo de batalha. Esta frota pertencia ao Floating Dragon. Como sua base foi tomada por seu chefe como uma arma, esses navios de guerra não puderam permanecer na Ilha do Dragão Flutuante. Como tal, transportou todos para assistir à batalha ao lado. Conteúdo patrocinado. Embora os preços das casas no Dragão Flutuante fossem extremamente baixos por causa do alto risco, ainda havia alguns que comprariam propriedades na Ilha do Dragão Flutuante. Nesse momento, eles observaram como a propriedade que gastaram para comprar estava sendo usada como arma na luta, e muitos deles não puderam deixar de ficar extremamente ansiosos em seus corações. Na nau capitânia principal, os oficiais do Dragão Flutuante estavam olhando para seu líder cair em um estado passivo, e todas as suas expressões eram feias. Era verdade que o Black Star era um aliado, mas eles naturalmente queriam que Ames vencesse, já que eram membros do Floating Dragon. Além dos oficiais, havia outras 2 projeções observando a batalha de longe. Elas eram Ila e Aurora. Não havia necessidade de tornar a batalha um segredo completo, e Vilna havia informado Aurora e Ila. Como alunos de Ames, eles tinham o direito de saber. Nosso professor não é um oponente do Black Star, Aurora disse com uma expressão amarga. Ila também tinha um olhar complicado em seus olhos e assentiu. Seu status era muito mais estranho. Eles eram os oficiais do Black Star e dos alunos de Ames. Ambos os lados eram pessoas extremamente próximas e não sabiam a quem apoiar. Ila seguiu Ames por 10 anos e foi extremamente claro o quão poderoso Ames era. Ela estava cheia de respeito por Ames, e ao ver seu respeitado professor sendo reprimido pelo Black Star, ela teve um sentimento complicado em seu coração. As flutuações de energia da batalha também a fizeram entender que esta era uma batalha na qual ela não poderia interferir. Ainda estava longe de seu nível atual.
Independentemente de quão teimosa era a personalidade de Hila, ela não podia deixar de duvidar de si mesma no momento. Além da série e ação realmente muito assustadores, e um planeta é apenas um brinquedo para eles. Posso realmente possuir tal força? Inúmeros fragmentos de asteroides e sucatas de metal flutuavam no espaço. A batalha entre os dois durou muito tempo. Depois de utilizar seu campo de força por um longo período de tempo, a resistência e a energia de Ames foram amplamente esgotadas e sua cabeça estava coberta de suor. Ela obviamente não estava mais em sua condição de pico, e a força de seu campo de força havia diminuído. Por outro lado, Anxiao ainda era extremamente enérgico. Ele tinha a absorção de energia avançada, e sua taxa de recuperação não era algo que Ames pudesse comparar. Como não lhe faltava energia, ele poderia usar a construção de maquinário avançado e modificação de resíduos, sem qualquer limite para reviver seu exército mecânico e limitar suas perdas. Quando Ames começou a escorregar, Anxiao gradualmente ganhou controle do campo de batalha. As defesas do campo de força de Ames já haviam sido quebradas pelas armas dos apóstolos, e ela teve que lidar com o assédio das muitas armas dos apóstolos. Ela não conseguia nem cuidar de si mesma e não tinha mais forças para atacar Anxiao. Psionic Prime então esfaqueou em direção à sua cintura. Ames evitou o ataque, e a lança de Psionic Prime passou por seu campo de força para produzir faíscas. Gold Sovereign então emboscou Ames pela frente, e seus socos foram bloqueados pelo campo de força. A perna de Ames então balançou como um chicote, e seu chute abriu um buraco na armadura de Gold Sovereign, fazendo-o voar. De repente, outra arma do apóstolo disparou um canhão psioníco em sua direção. Ele quebrou o campo de força em suas costas e atingiu seu corpo. Os olhos de Ames se estreitaram quando ela sentiu a dor. Ao ver isso, Anxiao, que estava assistindo a batalha de longe, disse: "Chega. Sua energia já está esgotada." Nesse exato momento, Ames olhou para Anxiao, que estava relaxando ao lado. Uma grande força de sucção de repente se juntou a ela e sugou todas as armas do apóstolo ao seu redor. Sendo pegos de surpresa, todos os soldados mecânicos foram amontoados em uma pilha. Conteúdo patrocinado. Anxiao então sentiu flutuações na dimensão do vazio. Sem hesitar, Anxiao se virou e levantou os braços para bloquear o chute vindo de trás dele. Este chute veio de Ames, que havia usado o Void Hyperdrive. Você realmente ousou se aproximar de mim? Você está apostando tudo em uma tentativa final e desesperada? Os olhos de Anxiao brilharam, e ele puxou a perna de Ames em sua direção com a outra palma atingindo o abdômen de Ames. Bang! Ames reuniu seu campo de força para bloquear o ataque de Anxiao e cortou o pescoço de Anxiao com a palma da mão. No entanto, sua palma ainda não havia encontrado seu alvo quando Anxiao agarrou o pescoço de Ames. Os propulsores atrás dele foram ativados totalmente e esmagaram Ames em um asteroide próximo. O asteroide foi esmagado imediatamente, mas Anxiao não parou por aí. Ele a agarrou e investiu no cinturão de asteroides enquanto usava o corpo dela para esmagar todos os asteroides em seu caminho. Seus corpos se transformaram em um raio de luz e deram uma volta no cinturão de asteroides. Quem sabia quantos asteroides eles destruíram ao longo do caminho? De qualquer forma, Anxiao podia sentir o campo de força de Ames ficando cada vez mais fraco e quase desapareceu. Anxiao desacelerou e colidiu com um asteroide. Desta vez, o asteroide não foi destruído e os dois pararam. Um anel de gás então disparou do traje mecânico e envolveu os dois. Anxiao tirou o capacete e balançou a cabeça. Sua energia está quase toda esgotada. Você perdeu. As sobrancelhas de Ames estavam franzidas neste momento enquanto ela suportava a dor dos ataques de Anxiao. Sua saia foi cortada em muitas áreas diferentes para revelar sua pele clara. Seu pescoço e pernas ainda estavam sendo segurados por Anxiao, e ela não conseguia se livrar. Ao ouvir isso, Ames revelou um sorriso e disse: "Não, ainda tenho forças para um último ataque." "Tudo bem. Deixe-me ver quais outros métodos você tem." Anxiao respondeu calmamente. Ames então levantou o braço e deu um tapinha na testa de Anxiao. Foi um ataque sem força. Uma expressão de surpresa pôde ser vista no rosto de Anxiao. Ames então retraiu o braço e dissipou seu campo de força protetor. Ela então disse com um sorriso: "Tudo bem, usei minha última força. Você ganha." Anxiao soltou o pescoço de Ames e esfregou a cabeça impotente. "Tão travesso."
Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 907 Interesses. Uma perna ainda estava presa sob o braço de Anxiao, e a pele estava colada ao frio traje mecânico. Conteúdo patrocinado. Amis inclinou a cabeça. Por favor, solte minha perna. Anxiao soltou seu aperto e recuou um pouco, permitindo que Amis retraísse suas pernas longas e brancas em seu vestido preto. Depois de avaliar o vestido de Amis, que foi seriamente danificado na batalha, Anxiao levantou a palma da mão e as nanopartículas fluíram, transformando-se em um material que preenchia os locais rasgados do tecido. Caixa. Amis usou seu campo de força para sair do meteoroide antes de se espanar e se alongar. Bater em vários meteoroides lhe causou alguns hematomas. Bastante doloroso. Amis esfregou a cintura fina e franziu a testa. Esquece, eu sugeri esse spar. Eu estava pedindo por isso. Eu já segurei minha mão. Anxiao deu de ombros. Oh, de fato, agora você é mais forte do que eu. Amis suspirou, mas sua expressão parecia calma, como se ela já esperasse isso. O Black Star tinha uma compreensão firme da situação de batalha do começo ao fim, e Amis tinha uma compreensão mais profunda de sua força agora. Não há necessidade de desanimar. Antes que Anxiao pudesse terminar, Amis o cortou e sorriu suavemente. É o bastante. Quem você pensa que eu sou, precisando ser pacificado depois de ter perdido? É um hábito desenvolvido depois que continuei lutando com Ila. Anxiao esfregou o queixo de vergonha. Ele então se virou para sinalizar para seu exército mecânico para limpar o campo de batalha. Vendo os destroços flutuando pelo universo, ele comentou: as armas que fiz para vocês estão quebradas. Vou pedir ao departamento de logística para fabricar outro para você mais tarde. Claro, você tem que pagar por isso. Eu sei. Amis assentiu sem objeções. Ela iniciou esta batalha e até destruiu a arma que Anxiao havia enviado a ela. Ela não podia permitir que ele apenas lhe desse um novo. Como além do grau A, ela ainda tinha que manter um nível de orgulho por si mesma. Depois que a batalha terminou, a frota do dragão flutuante à distância se aproximou lentamente. Amis respirou fundo, girando a pouca força que ela havia recuperado para controlar a ilha do dragão flutuante para parar. O escudo protetor do Floating Dragon foi então aberto e a frota pousou nas docas. O modo de luta do Floating Dragon foi suspenso e as estruturas de construção que estavam escondidas no subsolo começaram a aparecer novamente. Muitos deles correram para verificar suas casas, avaliando os danos. A equipe de logística liderada pela Ayer também iniciou seus trabalhos de reparação das casas. Anxiao e Amis ajustaram suas roupas antes de voar direto para Floating Dragon Island. No caminho, atraíram os olhares de todos os presentes. Todos os membros do Floating Dragon viram Amis perdendo para Anxiao, e seu chefe parecia ter sido aproveitado. Assim, todos os seus corações estavam cheios de alguma insatisfação. Conteúdo patrocinado. Jenny correu impacientemente e depois de olhar para Anxiao, ela se virou para avaliar Amis perguntando ansiosamente: você está bem? Não estou realmente ferido. Apenas consumiu muita força. Amis acenou com a mão e virou a cabeça. Black Star, vamos ao meu palácio para um bate-papo. Enquanto falava, ela começou a caminhar em direção ao salão principal. Anxiao removeu seu traje mecânico e o seguiu. Depois de entrar no palácio do dragão flutuante, Amis trouxe Anxiao para o Jardim dos Fundos, onde eles se sentaram nos bancos de pedra. Ela manipulou seu campo de força para colocar 2 taças de vinho na mesa. Depois de tomar um gole, ela viu que Anxiao não se movia e os cantos de seus lábios se curvaram. Este é o Dragon Bone Wine que foi fabricado por Aesop usando os ossos do Void Dragon. Eu raramente o tiro para entreter os convidados. Para realmente usá-los para preparar vinho, que receita sombria, comentou Anxiao. Ainda assim, ele ergueu o copo para um gole. Ele apenas sentiu como se uma linha de fogo descesse por sua garganta, como se estivesse bebendo a própria lava. Depois disso, um forte sabor voltou, e ele estalou a boca enquanto saboreava o gosto. Neste momento, Amis abriu a boca para falar, seu tom um pouco emocionado. Sua força agora me superou, e você levou apenas 20 anos. Eu basicamente desperdicei todo esse tempo. Comparado a você, estou estagnado. Não está no nível de desperdiçá-lo.
Você é apenas preguiçoso, brincou Anxiao. No entanto, se você fosse realmente trabalhador, não seria mais você. Em seu coração, eu sou uma pessoa tão preguiçosa? Amis revirou os olhos. Tu não és? Anxiao riu. Suponho que se eu me comparar a você realmente não tenho muita motivação. Amis balançou a cabeça, incapaz de responder. O fato de ela ter perdido fez com que sua atitude em relação a Anxiao tivesse uma pequena chance. Cada Beyond Grade era claro sobre a dificuldade de melhorar ainda mais, e a regra dos fortes era sempre respeitar os mais fortes do que eles. Amis abaixou o copo, olhando para Anxiao enquanto ela dizia suavemente: para ter alcançado esse nível em apenas 20 anos, você deve ter sofrido muito. Anxiao fez uma pausa, de repente sentindo como se essa frase fosse muito familiar. Esta frase, onde ele ouviu isso antes? Suprimindo a sensação estranha em seu coração, Anxiao tossiu secamente. Ainda bem. Agora que você já conquistou uma área para si mesmo no universo, que outros planos você tem para o futuro? Amis mudou de assunto. Continue a se desenvolver, acumule força. Ao ouvir isso, Amis fez uma pausa, piscando os olhos rapidamente. Você sente que sua habilidade agora ainda é insuficiente? Conteúdo patrocinado. Antes de atingir o limite, a força nunca será suficiente. Anxiao balançou a cabeça. Na verdade, há algo que não entendo. Amis cruzou as pernas, segurando o queixo com uma mão enquanto ela olhava para ele, e falou lentamente. Há cerca de 8 a 9 anos, perguntei por que você não parava de seguir em frente e você disse que não tinha as qualificações para fazê-lo, mas se recusou a me dizer o motivo. Do que exatamente você tem medo? Você é um poderoso Beyond Grade A Super com grande influência e tem a Crimson Dynasty como patrocinador. O que poderia te deixar com tanto medo? Ao ouvir isso, Anxiao hesitou. O que ele temia era o chefe final das versões posteriores, a Old Tree Civilization. 8 a 9 anos atrás, quando ele ainda era um grau calamidade, seus status eram diferentes, e portanto, ele não contou a Amis. No entanto, agora que seus status eram semelhantes, havia certa seriedade em suas palavras. Pensando sobre isso, ele finalmente tomou uma decisão e abriu a boca. Recebi algumas notícias e no futuro, haverá uma calamidade de proporções épicas em nosso universo. Ninguém será capaz de evitá-lo e não haverá para onde correr. Amis ficou um pouco surpreso com sua resposta. Tal calamidade será para as 3 civilizações se preocuparem. O que há para temer? Quando a calamidade atingir, os além do grau serão apenas formigas maiores. Como as pessoas abaixo de nós podem ser poupadas? Amis inconscientemente acariciou sua taça de vinho enquanto murmurava. Então, acontece que você teve esse tipo de premonição. Pensei que sua motivação viesse de sua ambição insaciável. Ela não duvidou das palavras de Anxiao. Todos tinham diferentes canais de informação, e apenas sua posição na dinastia permitiria que ele aprendesse muitos dos segredos que ela não poderia obter. Além disso, não havia razão para o Black Star mentir para ela. A atmosfera ficou mais pesada e Amis parecia imerso em pensamentos, enquanto Anxiao não falava, em vez disso apreciava o vinho. Depois de girar o vinho por algumas rodadas, Amis finalmente levantou a cabeça, sua voz suave. Parece que não posso mais ficar vagando. Se houver um dia assim, estarei ao seu lado para lutar. Isso seria o melhor. Anxiao sorriu. No passado, devido à destruição da Ilha do Dragão Flutuante, a vida e a morte de Amis durante a versão da Árvore do Mundo não eram conhecidas. No entanto, como Esopo ficou no Dragão Flutuante e não saiu para vagar pelo mundo, as tragédias anteriores que aconteceram com Amis não apareceriam desta vez. A influência que Anxiao trouxe mudou o destino de Amis. Ela deveria ser capaz de durar até a era em que a Árvore do Mundo se mostrasse. Nesse ponto, Jenny se aproximou e, ignorando Anxiao, falou em voz baixa. Sua Excelência Imperador Dragão, as estimativas de danos foram divulgadas. Preciso que você os revise. Entendi. Amis assentiu e se virou para Anxiao. Tem algumas coisas que preciso fazer e minha energia ainda não foi totalmente recuperada. Eu preciso descansar. Anxiao se levantou. Sem problemas, vá em frente. Estarei na Floating Dragon Island até você se recuperar. Está a caminho para eu visitar o planeta Aquamarine de qualquer maneira. Conteúdo patrocinado. Ok. Amis sabia que essa era a maneira de Anxiao mostrar preocupação e sorriu. Anxiao assentiu e se virou para sair. Enviando Anxiao com seu olhar, o rosto frio de Jenny lentamente descongelou.
Ela se virou para olhar para Amis, sua expressão complexa, e abriu a boca. No entanto, ela estava aparentemente hesitando sobre o que dizer. Amis olhou para ela. O que você tem a dizer? Jenny abriu e fechou a boca, finalmente reunindo coragem. Sua Excelência Imperador Dragão, você gosta do Black Star? Ao ouvir isso, Amis ergueu as sobrancelhas. Por que você se importa? Estou curioso. Jenny cerrou os dentes. E eu não gosto do Black Star. Eu sabia a última parte. Você não precisava enfatizar isso. Uma risada impotente saiu de Amis. Mas Jenny balançou a cabeça seriamente. Excelência, eu odeio o Black Star não pelos motivos que você está pensando. Inicialmente ninguém veio nos provocar devido à nossa posição como força neutra. Nossos dias eram tranquilos e embora nossa influência fosse limitada, tudo bem. Mas depois que ele apareceu, Floating Dragon passou por tantas situações perigosas. E eu sempre penso que sem o Black Star, não haveria tais problemas. Ele não é um homem simples e um dia nos colocará em grande perigo. Ao ouvir isso, Amis também sorriu e perguntou pensativamente. Então, você está pensando que o Black Star e eu somos aliados porque gosto dele? Também observei sua atitude em relação a ele e não posso ignorar essa possibilidade, respondeu Jenny. Amis assentiu e riu. Nada mal, tenho alguns sentimentos em relação ao Black Star. O que você pretende fazer? Dissuadir-me? Jenny ficou chocada e não sabia como reagir. Ok, vou parar de brincar com você. Amis acenou com as mãos impotente. Eu tenho alguma preferência pelo Black Star, mas quem te disse que isso é amor? Quantos anos eu tenho? Eu sou do tipo que esconde minhas emoções por causa do constrangimento? Amis então se levantou. Ela estava de costas para Jenny enquanto ela refletia e olhava para o universo. Entre os Beyond Gradia, Black Star é o único que eu acho agradável aos olhos. Ele me venceu e tem as qualificações para se reproduzir comigo, mas desde o começo até agora, nunca cogitei a ideia de permitir que um homem dentro de mim transmitisse seus genes. Minha preferência por ele vem da ajuda que ele prestou ao Floating Dragon e minha admiração por ele. Meu relacionamento com ele é próximo, mas ele é no máximo um bom amigo e camarada em quem posso confiar. Quando você nos viu falando sobre amor? Conteúdo patrocinado. Jenny deu um suspiro de alívio. Certo. Como Sua Excelência e o Black Star poderiam ter algum relacionamento? Ela provavelmente estava enganada. No entanto, a próxima frase de Amis destruiu suas esperanças. No entanto, os dias ainda são longos. Se algum dia eu mudar meus pensamentos sobre ter descendentes no futuro. Amis pensou em se dar bem com Xiao e balançou a cabeça enquanto ria. Black Star é o único candidato. Caixa. O comunicador nas mãos de Jenny foi partido em dois. Enquanto isso, Xiao chamou de volta seu exército mecânico e placas de metal, permitindo que Philip controlasse sua nave para atracar no Floating Dragon. Quando a porta se fechou, Xiao abriu sua interface. A missão Dragon Emperor, Amis foi concluída. Eles lutaram por mais de 20 minutos, cumprindo todos os requisitos. E a melhor recompensa que ele poderia obter era um talento ou habilidade de Amis. Aguentar. Xiao respirou fundo e se acalmou. Fade e Nero não estavam ao seu lado, e ele definitivamente não usaria seu azar para jogar. Suprimindo a coceira nos dedos, Xiao voltou-se para suas outras recompensas de missão, uma grande quantidade de experiência, um ponto lendário e uma carta de invocação de personagem de Amis. Xiao falou a mesma frase para Lotaire em CH.904. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.